Pronto, agora sim. Vamos esperar o Everson voltar. Voltou. Isso aí. Bom, pode falar, pessoal, boa noite. Vamos iniciar, então, mais um encontro do Crescendo na Palavra. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, por esta semana que se inicia, que se iniciou ontem, e te glorificar, Senhor Deus, que tivemos um feriado aí e pudemos descansar um pouco, papai. Obrigado também porque o Senhor preparou a noite deste dia para nós estarmos aqui juntos, na tua presença, para estudarmos a tua palavra, Senhor, e para aqui crescermos em graça e em conhecimento diante de ti. Estende as tuas mãos sobre nós, nos dá sabedoria, Pai. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de ti, Senhor Deus, para nós aprendermos todas as coisas e principalmente para colocarmos em prática. Que em tudo o seu nome seja sempre exaltado e glorificado, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Pai do Senhor, pessoal, novamente. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar, então, o capítulo 2 da carta aos Hebreus. E capítulo 2, o nosso encontro hoje vai ser mais ou menos como o primeiro encontro que nós tivemos da primeira parte do capítulo 1. Por quê? O capítulo 1 e o capítulo 2, eles praticamente fazem como que uma introdução da carta aos Hebreus. E eles têm uma estrutura paralela. Então, vocês lembram que no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 4, nós tínhamos ali uma doutrina, ou seja, um ensino que o autor da carta nos trouxe, e depois, do verso 5 até o final do capítulo, a aplicação daquela doutrina, daquele ensino. O capítulo 2 faz a mesma coisa, e por coincidência ou não, os primeiros 4 versículos também trazem uma doutrina, trazem um ensinamento, que depois são aplicados a partir do verso 5 até o final do capítulo 2. Então, nós temos uma estrutura de AB no primeiro capítulo e AB no segundo capítulo, formando um paralelo. Né? O capítulo 1 e o capítulo 2 vão funcionar mais ou menos como que uma introdução para toda a carta. O autor da carta aos Hebreus ele vem preparando ali os seus leitores e os seus destinatários para o tema central da carta, que é o sacerdócio de Cristo. Né? Então, nós vimos que no capítulo 1, ele começa ali nos seus primeiros versos, ali de 1 a 4, desenvolvendo ali uma cristologia. E depois, então, ele usa aquela cristologia na sua aplicação para dizer que Cristo é o quê? É superior aos anjos. Né? Ele vai fechar praticamente esse tema dessa, dessa superioridade de Cristo aos anjos no capítulo 2, mas no início do capítulo 2 ele vai trazer uma doutrina ali também que é muito importante, que vai ser aplicada no desenvolvimento do capítulo, que vai ficar muito claro para nós o porquê de que o porquê do que ele o porquê que ele construiu o primeiro capítulo dizendo que Cristo era superior aos anjos, tá? A aplicação de estudo vai ser no 2, e aí o 2 fecha mais ou menos como uma introdução, e a partir do 3
nós temos então o desenvolvimento dos temas teológicos que foram praticamente tratados já no capítulo 1 ou 2, mas que são aprofundados. Tá bom? Então vamos lá para a apresentação. Eu vou projetar aqui para vocês. Vamos lá, então. Os primeiros versículos, então, do capítulo 2 da carta aos Hebreus, nos diz assim: ó, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou, juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha só, o capítulo 2 ele se inicia assim, ó, por esta razão. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, né? Por esta razão, né? Qual razão? A razão de Cristo ser superior aos anjos. Tá? Então, lembra que nós vimos que Cristo é superior aos anjos, né? O Filho, como ele vem tratando e desenvolvendo, ele é superior aos anjos. Lembra que nós vimos que ele é o herdeiro, ele é o mediador da criação, ele é o agente da criação, ele é a exata expressão do ser de Deus, então ele é Deus, tá? Então, a razão que é Cristo ser superior aos anjos faz com que nós nos apeguemos, ou com que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, tá? Então, a negligência a essas verdades tem um impacto direto na nossa salvação, tá bom? Se nós formos parar para nós pensarmos um pouquinho, quando o Cristo esteve aqui na Terra, ele disse assim que aqueles que rejeitam a ele ou aqueles que não ouvem as suas palavras, na verdade já estão condenados, né? Há um, há um certo pensamento dentro da teologia que diz assim, que a gente precisa pensar um pouco nele para que ele não se torne uma heresia, tá? Ele diz assim, ó, que na verdade, no final de todas as coisas, as pessoas elas não serão condenadas por causa dos seus pecados, tá? Por quê? Porque o pecado tem solução, certo? Vamos pensar sobre isso. O pecado tem solução. Quando eu olho para o pecado, em Cristo Jesus, eu encontro perdão para o meu pecado. Só que o não aceitar a Cristo ou o rejeitar a Cristo, rejeitar a palavra de salvação, esse não tem solução. Então, no final de todas as coisas, as pessoas elas serão condenadas por não aceitarem a Cristo, não se entregarem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Porque o pecado, ele tem perdão em Cristo Jesus, né? Então, o autor começa o capítulo 2 dizendo, importa que nos apeguemos com mais firmeza, né?
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O verbo desviar, ou desviemos aqui, é pararueu, que significa deslizar por, ou para que não aconteça que a salvação, que as coisas ouvidas nos mostram como obter, escorregue das nossas mãos, ou escorregue da nossa mente, algo que escapa, sabe? Quando diz assim, para que nós não nos desviemos, é para que essas coisas, elas não passem por nós, elas não escapem a nós. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se agarrar com mais firmeza. Ao quê? As verdades ouvidas. Tá? Então o autor, ele já começa o capítulo 2 trazendo ali uma, uma exortação aos seus destinatários para dizer assim, ó, porque o filho é superior aos anjos e ele é a revelação definitiva da palavra de Deus, como nós vimos lá no capítulo 1, então a gente tem que se apegar com mais firmeza às verdades que nós ouvimos, para que nós não nos desviemos delas. E aí ele continua, e diz assim, ó, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? E aí aqui vamos nos atentar então a esse primeiro trecho, que diz assim, se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme. Vocês lembram que lá no capítulo 1, quando nós vimos lá, nós falamos sobre a tradição da Septuaginta, né, que a Septuaginta ela era a Bíblia mais usada ali no primeiro século, segundo século, até o terceiro século ali, né, até mesmo quarto, quinto, até próximo da Reforma Protestante. Ali nós temos o quê? Nós temos a Septuaginta, né, que foi muito usada, que era a versão grega da Bíblia hebraica, né, que foi traduzida. Então, quando nós olhamos e nós vemos essa tradição da Septuaginta, nós vamos ver que muitas coisas que foram traduzidas na Septuaginta chegaram até nós por meio dessa tradição judaica, tá bom? E aí, quando nós olhamos, então, para a palavra falada por meio de anjos, isso pode causar um pouco de. Isso pode soar um pouco estranho para nós, né? Porque nós não vemos na Bíblia Sagrada, por exemplo, os anjos anunciando o Evangelho. Só que a revelação antiga, a lei do Sinai, segundo a tradição judaica, e a tradução da Septuaginta, ela foi transmitida por meios angelicais. Tá? A gente encontra respaldo nisso no Novo Testamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro Atos 7, 52 e 53, aqui é o discurso de Estevão, pouco antes dele ser apedrejado. Diz assim, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. E aí, Gálatas 3,16, Paulo também escreve e diz assim: logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, o que é que tem que ficar claro para nós aqui, pessoal? E isso é muito importante para nós entendermos uma das razões do porquê o autor diz que Cristo é superior aos anjos. Tá? Quando Moisés está com Deus no Monte Sinai e ele sobe ao monte para receber a lei, Moisés ficou primeiro 40 dias e 40 noites no monte. Tá bom? A tradição
judaica vai dizer para nós que Moisés não estava sozinho com Deus ali no monte, que os anjos também estavam ali. E os anjos, eles também tiveram ali uma participação na revelação. Lembrando que quando Deus traz a lei para Moisés ali, não foram apenas os 10 mandamentos. Foi toda a lei do Antigo Testamento, tá? Que nós vemos lá em Levítico e depois ela se repete em Deuteronômio, tá bom? Quando Moisés desce, depois desses 40 dias, o povo está em idolatria, tinha construído um bezerro de ouro. O que Moisés faz? Moisés quebra as tábuas da lei e aí ele tem que retornar um monte de novo e ele fica mais um tempo lá com Deus. Então, nesse tempo que Moisés estava lá, os anjos também tinham um papel ali. Por isso que eles dizem que a lei do Sinai, ela foi dada pelo ministério de anjos. Tá? E para nós entendermos, então, um pouco disso, é que o autor, quando ele vem desenvolvendo esse tema, é importantíssimo ele falar isso, porque ele vai cair no tema do primeiro capítulo, que Cristo era superior aos anjos. Vamos prosseguir e vai ficar mais claro para vocês. Ó. E aí ele prossegue, diz assim, ó, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Olha só. A lei do Sinai era severa. Toda transgressão recebia justa punição. Tá? Na lei, pessoal, era olho por olho, dente por dente. Naquela época não tinha misericórdia. Certo? Os que desobedeciam de maneira pensada, desafiando ou desconsiderando a lei, não tinham alívio ou perdão. E a pena deles era o quê? Era a pena de morte. Eles deveriam ser mortos. Tá? Para nós vermos o texto, ó, Números 15, 29 a 31. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma. Então aqui está falando assim, ó, os que são israelitas nascidos, ou aqueles que vieram de outras nações, mas estão morando aqui, a lei é uma só. A lei vale para todos. Caso alguém cometer pecado, caso alguém cometa pecado involuntário. O involuntário é aquele quando você não decide pecar, ele não é aquele premeditado, né? Mas a pessoa que fizer coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Pessoal, eliminar aqui é morte, tá? As pessoas eram apedrejadas até morrer, certo? Então, a palavra que foi trazida pelos anjos, ou seja, a lei que foi trazida por um ministério angelical lá no Sinai, ela dizia que aquele que rejeitasse o Senhor ou aquele que praticasse qualquer ato deliberadamente, pensadamente, escolhendo praticar, sabendo que era errado, ele deveria ser eliminado do povo. Bom, então, a lei, ela era muito severa, muito mesmo. Tá? Aí ele continua, vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. Ó. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho antes para a gente entender melhor. Ó. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. A grande salvação não foi trazida aos homens pelos anjos. Tá?
a lei ser dada por meio de anjos não faz dos anjos os seus mediadores. O mediador da lei nunca foi um anjo. Tá bom? Os anjos, eles não trouxeram o anúncio da salvação, das boas novas. Eles trouxeram a lei. E a lei era severa. O único mediador da lei é o Messias, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi aquele que cumpriu toda a lei. Então ele é o quê? Ele é o mediador. Por isso, negligenciar essa salvação é estar debaixo de severas punições. Porque hoje, se nós negligenciamos a salvação, se hoje nós negligenciamos a Cristo, nós temos o quê? Pessoal, nós temos a condenação. Tá? Quando o autor da carta, então, ele traz essa parte, aqui está a primeira inferência da carta aos Hebreus da lei para o evangelho, feita de maneira a fortiori. Tá? Aqui, nessa parte do capítulo 2, nós vemos a primeira inferência da carta, quando ele traz essa tensão entre lei e evangelho. Tá? Ou se você quiser falar até lei e graça, não tem problema. E ela é feita de maneira a fortiori. Tá? Um argumento a fortiori é um argumento, quer dizer assim, ó, com razão mais forte, ou por causa de uma razão mais forte. A segunda razão é mais forte do que a primeira. O segundo tem mais peso do que o primeiro. Por que que ele está querendo fazer isso, pessoal? Porque ele diz assim, ó, o segundo, que foi o evangelho, que não foi trazido pelo ministério angelical, que foi anunciado pelo Messias, por Jesus, pelo Filho, que é a revelação plena e final da palavra de Deus para as nossas vidas, ela é superior à lei. Porque ela vai trazer para a gente o que? Tão grande salvação. Ó, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? E aí ele traz essa exortação porque ele vem construindo a ideia de que assim, ó, você tem que se agarrar com mais firmeza às verdades que foram ouvidas para que você jamais se desvie delas. Porque se a palavra, se a lei lá do Sinai, que foi trazida por um ministério angelical, e toda transgressão recebeu um justo castigo, como é que nós vamos escapar se nós não levarmos a sério a tão grande salvação que foi anunciada pelo Messias, que é superior? Olha, essa pergunta é importante para nós, né, para nós pensarmos. Aí ele continua: esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Isso aqui a gente já viu um pouquinho no nosso primeiro encontro, quando nós falamos sobre a introdução da carta aos Hebreus, porque aqui a gente viu que o autor da carta, ele se coloca nesses que a ouviram, né? Então ele diz assim, esta, que é esta tão grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, por quê? Porque foi o Senhor, Jesus Cristo, que veio pregando o reino, que veio pregando o evangelho, que veio ensinando todas as coisas, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, aqueles que ouviram do Senhor nos confirmaram aquilo que o Senhor falou. Tá? E aí nós vimos, então, que provavelmente o autor da carta, ele é um cristão de segunda geração. Tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Ó. Quando que é que Jesus, que a gente tem essa anunciação? Né? Marcos 1, 14 a 15 vai dizer para nós assim, ó, depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho.
Tá? Então Jesus ele veio trazendo o quê? Ele veio trazendo a grande salvação, né? Lembrando, pessoal, Jesus veio mostrar praticamente três, ele veio nos revelar basicamente três coisas. Ele veio revelar o reino de Deus, ele veio revelar quem Deus é, e ele veio mostrar que o único caminho para esse Deus e para esse reino é ele mesmo, tá? A partir desses três, nós temos o desdobramento de todas as outras revelações que Cristo trouxe. Mas é basicamente a partir disso que ele veio, que ele, a partir disso que ele veio mostrar o quê? Que ele veio mostrar para nós a tão grande salvação, tá? Vamos lá, o Lucas 4, 17 a 21. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então Jesus, ele foi aquele que trouxe o quê? Ele foi aquele que trouxe a revelação ou a pregação, o anúncio da tão grande salvação. Que é o quê? Que é o evangelho da graça, que é superior ao quê? Superior à lei do Monte Sinai. Se a lei do Monte Sinai foi dada por um ministério angelical, o evangelho foi nos dado por quem? Pelo próprio Messias. Vocês estão entendendo por que no capítulo 1 ele desenvolve o tema dizendo que Cristo é superior aos anjos? Porque ele está querendo dizer que o evangelho é superior à lei. É muito mais excelente. É uma tão grande salvação. Tá? E aí, ele prossegue. Vamos lá, vamos prosseguir. Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então vamos lá. A salvação, ela foi anunciada pelo Senhor, confirmada pelo testemunho dos discípulos e apóstolos e confirmada também por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo. Tá? A manifestação do Senhor nos sinais é a confirmação do anúncio da salvação. Como é que a gente vê isso? Marcos 16, 19 a 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Também Atos 14, 3. Diz assim: Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar o texto inteiro para nós vermos. Então, olha só, Deus fez o quê? Deus confirmou essa tão grande salvação que era pregada por meio dos sinais. Aqui, pessoal, tem um ensinamento muito importante para os nossos dias de hoje. Os sinais, as maravilhas, os milagres que acontecem no nosso meio, eles são para confirmação da pregação da palavra. Por isso que quando a palavra da salvação ela é pregada de maneira correta, os sinais a acompanham. Tá? E aqui, claro, pessoal, sinais também, libertação, restauração, né?
as pessoas se entregam ao Evangelho. Por exemplo, vocês viram no nosso culto ontem, o pastor Dário, ele pregou sobre Jesus ali. Ele pregou sobre Jesus, ele pregou sobre a salvação, e aí ele pregou sobre fazer a vontade de Deus. Então, ele pregou sobre o Evangelho, e o que aconteceu no final? As pessoas se entregaram a Cristo. Aquilo ali é um sinal de confirmação de que a palavra da salvação está sendo pregada. Tá? Então, vamos lá, olha só. O início do capítulo 2, retomando rapidamente. Capítulo 1, ele traz uma cristologia inicial para mostrar para nós que Cristo é superior aos anjos, certo? E aí, por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele vem dizer para nós, no capítulo 2, que a lei do do Sinai, que era severa, com uma justa posição, uma pena de morte, aqueles que a transgrediam de maneira voluntária e deliberada, foi dada pelo ministério angelical. Agora nós temos um anúncio de uma tão grande salvação que nos é superior, porque não nos foi dada por meio de anjos, nos foi dada por meio do Filho, por meio do Messias, por meio de Jesus Cristo, que é superior aos anjos. E essa salvação, essa tão grande salvação, que foi primeiro anunciada por Deus, ela foi o quê? Ela foi confirmada a nós por aqueles que ouviram diretamente dele. E não só isso, Deus também confirmou a pregação desta palavra, desta tão grande salvação, por meio dos sinais. Então, olha só, importa que nós nos apeguemos às verdades ouvidas com mais firmeza, para que delas nós jamais nos desviemos. Porque aí ele diz assim, ó, como nós escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação? Que ele diz assim, ó, se a lei do Sinai, que era tão severa, trazia uma justa punição, essa que é superior agora, essa que é a da graça, que vem trazer para a gente tão grande salvação, como é que a gente vai escapar se a gente negligenciar isso? Então vamos nos apegar às coisas que nós ouvimos e às coisas que foram pregadas a nós para que nós não deixemos escapar o quê? Essa tão grande salvação. Tá? Então aqui, pessoal, é o início do capítulo 2, porque ele vai entrar no capítulo 2 agora, ele vai começar a desenvolver o quê? O sacerdócio de Cristo. Cristo como mediador, tá? Então, primeiro ele trouxe a lei, certo? Ele veio falando que Cristo é superior aos anjos, depois que a lei do Sinai nos veio por um ministério angelical, e essa lei trazia uma justa punição, e uma punição severa, certo? E aí ele vem e diz assim, que Cristo é superior aos anjos, e que Cristo nos trouxe o anúncio da tão grande salvação, que é superior à lei do Sinai, e que a gente não pode deixar que essa tão grande salvação escape a nós, por isso nós temos que nos agarrar com firmeza às coisas que foram pregadas. Aí agora ele vai começar a desenvolver o que? Ele vai começar a desenvolver o sacerdócio de Cristo, para mostrar para nós que o mediador desta tão grande salvação, que é superior à lei do Antigo Testamento, é Cristo Jesus. Cristo faz a mediação. E aí ele faz como? Ele faz por intermédio do seu sacerdócio. E vocês lembram que nós vimos na introdução da carta que nenhum livro do Novo Testamento nos traz o sacerdócio de Cristo, como a carta aos Hebreus traz. E por isso que ela é tão importante para nós. Tá bom? Semana que vem eu vou trazer um quadro. Semana que vem a gente faz o fechamento do capítulo 2, né? O capítulo 1, parte A e parte B, o capítulo 2, parte A e parte B. Parte A nós vimos hoje. Semana que vem a gente vê a parte 2, eu trago um quadro para vocês do fechamento desse paralelismo, para nós então iniciarmos realmente no desenvolvimento aí do sacerdócio de Cristo. Certo, pessoal?
Diga. Ana Júlia, quer perguntar alguma coisa? Pera aí, Ana Júlia, deixa eu só parar a gravação, então.